Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos e hoje a gente vai para a aula 7, Português A. Pega lá na apostila de vocês, por gentileza, Português A, aula 7, certo? E aí a gente, na verdade, vai continuar, vai dar sequência ao que nós estávamos vendo no vídeo anterior. Que agora sim, hein? Aula inédita, para quem, né, é o primeiro conteúdo que a gente ainda não viu. Aquele lá, eu já tinha explicado para vocês, aula 6 foi para quem não tinha visto, não tinha ido à aula, né, naquela semana ali antes da suspensão. Enfim, ou então queria revisar. A partir de hoje, conteúdo inédito, conteúdo novo. Então, aula de pronomes 2. Aula mais curta do que a anterior. Basicamente, hoje, a gente vai tratar de um conteúdo específico dentro de pronomes, que é a parte da colocação pronominal. Então, partiu escrever aqui, ó. Colocação pronominal. O nome já entrega, né? Colocação pronominal, colocação de pronomes. Bom, um breve histórico bem rapidinho aqui. Sabem que até o século XIX no Brasil, a colocação pronominal ela era feita de forma livre. Então, como a palavra, como a frase soasse melhor, era considerado certo. Então, eu podia dizer eu te amo, ou podia dizer eu amo-te. E se soasse bem para você e para mim, ok, fechou. Quando nós passamos pelo século XIX, surgiram algumas regras de colocação pronominal. Por exemplo, a do eu te amo, né? O te, que, na verdade, o eu não, né? O te amo, que definiram que o te, um pronome átono oblíquo, que eu tinha feito um asterisco até aqui embaixo na última aula, falei que nós falaríamos disso, não poderia aparecer em início de frases. Essas regras foram impostas para tentar unificar, de uma maneira, claro, né, forçada, o idioma do português brasileiro com o português lusitano. E aí as pessoas começassem a ter uma similaridade de fala, de escrita, assim como acontece em cada acordo ortográfico que surge, né? Então, a colocação pronominal foi uma regra que surgiu no século XIX para tornar mais semelhante os países que usam como língua o português. Bom, a colocação pronominal, não estou falando de todos os pronomes, não vou falar de volta do possessivo, do demonstrativo, do tratamento, do pessoal. Lembra? É um específico. Colocação pronominal, a gente só fala dos pronomes pessoais, pronome pessoal, do caso oblíquo e que ele seja átono. Então, só pode ter regra de colocação pronominal quando eu falo de pronome pessoal do caso oblíquo em que ele é átono. Bom, existem 3 principais princípios ou 3 principais nomes dados aos pronomes que são colocados ou são dispostos nas frases. Vamos relembrar. Primeiro é chamado de próclise, depois de ênclise e, por fim, mesóclise. Bom, eu chamo de próclise, a relação que a gente vai estabelecer nesse vídeo hoje, nessa aula, é sempre o pronome em relação ao verbo. Pronome em relação ao verbo, pronome em relação ao verbo. Bom, eu chamo de próclise, pró, aquilo que vem antes, pró, na frente. Eu vou chamar de próclise os pronomes que aparecem antes, na frente dos verbos. Eu vou chamar de ênclise, all, end, fim, acabou. São os pronomes que aparecem no final das terminações verbais. E eu chamo de mesóclise, mezzo, meio, quando o pronome é posto no meio do verbo. Vamos explicar as regras de cada um. Bom, primeiro, próclise e ênclise são os que a gente mais usa.
Nossa, sem dúvida nenhuma. Então é pra eles que a gente tem que se atentar mais, tá? E muitas vezes tem situações em que as pessoas se confundem, então vamos tentar não esquecer. A próclise, ou seja, a colocação do pronome na frente do verbo, sempre vai ser obrigatória em situações em que as frases são interrogativas. Então, toda vez que eu tiver uma frase que seja uma pergunta, eu sou obrigada a fazer uma próclise. Além da pergunta, eu tenho as frases interrogativas. Toda vez que eu tiver uma frase com... exclamativa. Toda vez que eu tiver uma exclamação na minha frase, também eu sou obrigada a fazer próclise. Então, as perguntas, as exclamações, frases exclamativas, tem um estilo de frase também que eu apelido de frases desejativas, que são frases que desejam alguma coisa, expressam desejo. Que você seja feliz, que seus sonhos se realizem também. E aí entra, na apostila ele coloca numa espécie de listagem. Palavras negativas, pronomes relativos, conjunção subordinativa, advérbio, pronome definido, o em mais o gerúndio, que a gente consegue resumir na palavra nariz. Só que a nossa palavra nariz tem S, tá? Palavra nariz, como assim? Bom, eu sou obrigada a fazer próclise. Vamos retomar. Eu sou obrigada a fazer próclise toda vez que eu tenho uma frase interrogativa, toda vez que eu tenho uma frase exclamativa, toda vez que na minha frase aparece alguma palavra negativa, não, nunca, nada, faço próclise. O A é de advérbio. Toda vez que aparecer um advérbio na minha frase, lembra que advérbio não são só aquelas palavras que terminam em mente, né? Rapidamente, felizmente, infelizmente. São palavras que modificam ou caracterizam um verbo. Então, palavras negativas, advérbios. O R é de pronome relativo. Vocês lembram o que são os pronomes relativos? Responsáveis por fazer a coesão também. Vem lá do português B. Pronome relativo que... quando são termos que estabelecem relações entre as orações numa mesma frase. O I são dos pronomes indefinidos. Então, aqueles termos que a gente usa para classificar, caracterizar ou categorizar alguma coisa, que a gente não sabe exatamente quantos são, quem são. E o S são de conjunções subordinativas. Então, são aquelas conjunções utilizadas quando você vai estabelecer uma relação de oração subordinada. A gente já viu isso, lembra? Oração coordenada, ela sozinha faz sentido. Oração subordinada, quando ela precisa de outra para fazer sentido. Se não chover, vou embora mais cedo. Se não chover, é uma oração subordinada. Se eu só escrevesse ela para vocês, não faria sentido. Então, palavras, por exemplo, o C da minha frase é uma conjunção subordinativa, para que faça sentido, para que eu possa ter uma próclise. E tem mais uma situação. Toda vez que eu sou obrigada também a fazer próclise, toda vez que aparece um em seguido de um gerúndio. Em mais gerúndio. Então, olha só, eu tenho que fazer próclise, eu sou obrigada a fazer próclise, ou seja, colocar o pronome na frente do meu verbo, quando eu tenho uma frase interrogativa, exclamativa, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas ou em mais o gerúndio. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar junto com esse vídeo da aula de hoje um material, um PowerPoint, que pode ajudar vocês a entenderem sobre colocação pronominal. Essas são as regras da próclise, que eu considero uma das regras mais extensas. A ênclise, por sua vez, eu uso sempre, e é aí a regra mais difundida, que as pessoas mais conhecem, em início de frase. Então, é sabido que eu nunca posso começar uma frase com pronome oblíquo. Nunca. Sempre quando for início de frase, eu tenho que fazer uma ênclise. Por exemplo, eu vou, sei lá, vou escrever alguma coisa. Vou mandar uma mensagem. Te levarei hoje. Não pode, de acordo com a norma culta, tá errada. Porque o T é um pronome oblíquo e ele não poderia estar no início da frase. Então,
E aí poderia até, como é futuro, podia até usar mesóclise, levar-te-ei. Já explico pra vocês. Significa então que a minha vida foi um erro, foi uma mentira, eu não posso mais usar pronome no início de frase? Claro que não. Você tem que saber a norma culta. Lembra que eu disse pra vocês que língua portuguesa serve para instrumentalizar, para ensinar a usar a língua em diferentes contextos. Mas, por exemplo, eu, professora de língua portuguesa, quando vou mandar uma mensagem pro meu marido, eu mando te amo. Ou já pensou, se ele me manda te amo, eu respondo, por gentileza, adeque seu conhecimento lexical, junto com as suas análises pronominais, para que nosso entendimento relacional e afetivo possa ser mantido de uma maneira saudável. Por gentileza, não comece suas frases com pronome oblíquo. Já pensou? Perco o marido, perco tudo. Então, não. A gente aprende regras de colocação pronominal para dominar a língua portuguesa, na norma culta, no sentido culto, mas não significa que no nosso dia a dia, quando nós estamos numa situação de diálogo, sem monitoramento linguístico, eu preciso manter a mesma regra, a mesma norma e o mesmo cuidado. Então, de acordo com a norma culta, fazemos ênclise quando é início de frase. Outra coisa, então, te amo não mais, de acordo com a norma culta, amo-te, né? Outra coisa, a ênclise também ela é usada, ela é necessária quando se tem uma pausa. E a pausa pode ser não só um ponto final, né? Mas uma vírgula. Então, por exemplo, se eu tenho uma vírgula, amor, vírgula, te amo, tá errado também. O amor teve uma vírgula aí porque era um vocativo, tava chamando a pessoa, né? E vocês já aprenderam que vocativo sempre vem seguido de vírgula. Se tem essa vírgula e essa vírgula representa uma pausa, então é amor, amo-te, né? Então, porque ele tem uma pausa. Essas são os principais. E o que a gente não pode, e legal da ênclise, que ela tem uma restrição do que não pode usar. Eu nunca posso fazer ênclise, não se usa, nem com particípio e nem com futuro. Futuro do indicativo. Então, a ênclise, eu sou obrigada a usar no início de frase, ou então depois de uma pausa, e eu nunca posso fazer uma ênclise com um verbo no particípio. Particípio, lembra? Pagado, dormido, alugado, vendido, ou então futuro. Quando indicar futuro, não posso fazer ênclise, tá? São as duas principais regras. Olha aqui, ó, não se usa. Por que eu falei não se usa e não usa-se? Lembra do nariz aqui, ó? Palavras negativas. O não é negativa, fiz uma próclise. Próclise na minha explicação de ênclise. Fechou. E por último, a mesóclise. A mesóclise, ela é a menos difundida por dois motivos. Motivo número 1, porque ela, com o passar do tempo, a mesóclise ficou restrita a ambientes jurídicos ou extremamente formais. Essa é a primeira justificativa. Segundo, não existe nenhum contexto da língua portuguesa que me obrigue a usar a mesóclise. Por isso que a gente não usa. Não existe. Não tem uma situação em que você faça uma frase e lá ou você usa mesóclise ou você cometeu um erro. Não tem. Mesóclise, ela é opcional. Uma característica bem importante. Então, já vou começar escrevendo isso. Ela é opcional. E além de ser opcional, ela serve para indicar uma única coisa. A mesóclise só serve para indicar futuro. Seja futuro do presente, seja futuro do pretérito. Aqueles planos que vão acontecer ou aqueles planos que iam acontecer e não vão dar mais certo. Então eu posso dizer, convidar-te-ei para a minha festa, depois do coronavírus, né? Que agora não pode ter festa. Convidar-te-ei, ou eu posso dizer, convidar-te-ia para a minha festa, né? Se não tivesse aí a suspensão, o isolamento social. Então, a mesóclise só serve para indicar futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Fácil, médio, difícil isso, gente. Eu acho que isso tá médio, né? Vamos focar principalmente nas regras de próclise e de ênclise, que são as mais recorrentes. Meso, lembra? Nenhum momento é obrigatório, ela sempre é opcional. No finalzinho dessa aula 7, a apostila cita sobre verbos quando estão no infinitivo.
Infinitivo são os verbos terminados em ar, ir, or, amar, beber, dormir, cantar, sonhar. Quando você pega o verbo no dicionário, aquilo lá é a forma do infinitivo. O infinitivo é uma forma nominal. Como assim? Igual o gerúndio, são aqueles verbos terminados em NDO, andando, correndo. Igual o particípio, pagado, vendido. O infinitivo é uma forma nominal, são 3 formas nominais que a gente já estudou. E essas formas nominais, elas, quando são apresentadas em forma de infinitivo, ar, ir, or, eu sempre eu sou obrigada a fazer uma ênclise. A ênclise é obrigatória nesse caso. Daí ele explica das locuções verbais. Locução, quando eu tenho 2 ou mais palavras na função de um verbo. Como é que faço para colocar? Bom, segue as mesmas regras. Se tiver palavra negativa, próclise. Se for início, ênclise. Não é porque é locução que vai ter outra regra. Segue essa mesma lógica. E em alguns casos, que não é uma interrogação, que não é uma exclamação, que eu não tenho nada disso, não tenho o verbo no gerúndio, não tenho início, não é final, não é nada. E daí, o que eu faço? Daí nós temos uma coisa chamada uso livre. Depois desse monte de regra, tem situações em que eu posso ser livre. Tem, inclusive, antes dos exercícios, na apostila de vocês, olhem lá, por gentileza, tem 2 exemplos do Fogo Morto, que é um livro que era cobrado na Federal. Lá ele escreve 2 frases muito parecidas, mas com colocação pronominal diferente. Uma em situação de próclise e a outra em situação de ênclise. Significa que uma tá certa e a outra tá errada? Não. As 2 estão certas, porque como eu não tenho nenhuma dessas condições de regra, partiu, tá tudo certo. Beleza, pessoal? E aí, nesses casos, uso livre não tem por que perder nota ou, enfim, ser considerado errado. Queria muito que vocês fizessem esses exercícios, especialmente, não sei se vocês depois vão dar uma folhada nessas questões, vocês vão ver que tá cheio de concurso militar aí. Tem IME, tem SPSEX, dá uma olhada para as pessoas que estão pensando aí em carreira militar, partiu fazer esses também, tá? São bem gramaticais, são bem linguísticos, mas é legal para fixar conteúdo. Isso ajuda não só em gramática, mas também na própria redação de vocês. Fechou? A gente se encontra. Até mais, bons estudos para vocês!